Bom, gente, como vocês viram, hoje a gente não teve vídeo cedo, porque eu queria postar pra vocês uma atualização do caso do Brunello e a gente levou ele no veterinário agora. Então eu tô voltando do veterinário nesse minuto e vou explicar pra vocês o que tá acontecendo com o Brunello, que na verdade é um grande mistério, mas eu vou contar tudo aqui nesse vídeo pra vocês. O Brunello, né, como vocês já devem saber, ele tem leishmaniose. E a gente começou o tratamento com os medicamentos mais avançados que existem para leishmaniose, caríssimos. Chegamos a fazer uma transfusão de sangue no Brunello, quando ele teve uma perda muito grande de sangue. E continuamos com o tratamento. Ele já tá fazendo esse tratamento há uns 70 dias, 80 dias, enfim. Tem um tempão já que a gente tá nessa saga da leishmaniose. E como que é essa doença? É uma doença muito cruel, assim, porque primeiro que ela não tem cura, né? Segundo, que num dia o cachorro tá super bem, latindo, pulando, brincando, abanando o rabo. Normal, como se não tivesse nada. Como se não tivesse nada. E aí, no dia seguinte, do nada, o nariz começa a sangrar. E aí enche a cozinha de sangue. E aí ele começa a sangrar. E aí para de sangrar. E continua. E aí fica ótimo de novo. Então vai e volta, fica ruim, fica bom, fica ruim, fica bom. É impressionante, assim. A gente tem feito compressa de gelo no focinho dele, porque o gelo ajuda a contrair os vasos, né? Ele é vasoconstritor. Como é que é o nome? Enfim, contrário de dilatador. Então, o gelo ajuda a parar esse sangramento. Então, a gente tem feito isso. Quando ele começa a sangrar, a gente fica fazendo compressa nele, aí fica fazendo de meia hora, aí para de sangrar, e aí ele fica uns dias sem sangrar, aí volta a sangrar, a gente volta a fazer compressa. As compressas têm ajudado muito. E o que aconteceu hoje, né? Especificamente hoje. Ele tava bem, tava normal, assim. Ele não tá muito animado, mas tava ok até hoje. Ele tava uma semana sem ter nenhum sangramento. Ou seja, tava ótimo, né? Na situação que a gente se encontra. E aí hoje, quando foi de manhã, assim, umas 11 da manhã, ele parou de querer levantar. E quando a gente chamava, né, dava uma incentivada nele para ele levantar, ele ficava com as duas patas de trás cambaleando, assim, caindo, e não tinha firmeza nas patas de trás. E um dos sintomas da leishmaniose é justamente essa artrite, mas é uma artrite generalizada, que normalmente dá nos 4 membros do cachorro, que meio que enrijece, o cachorro tem dificuldade de locomoção. Então, esse é um sintoma da doença. E aí a gente não sabe se ele tá com artrite por causa da leishmaniose ou se é uma fraqueza por conta de anemia, enfim, de outras taxas do sangue. E aí ele tava assim, já tava marcado o veterinário hoje, porque a gente vai toda semana no veterinário fazer exames de controle, hemograma completo, para saber como é que estão as taxas, os hematócritos, as plaquetas, a anemia, tudo. A gente vê tudo, toda semana a gente faz os exames. Hoje já tava marcado para as 3 da tarde. A gente viu que ele tava sem essa mobilidade nas patas, mas a gente falou, vamos aproveitar que a gente vai no veterinário e ver o que pode ser. E aí chegou
Cara, atualmente a mucosa do Brunello está super rosinha, ou seja, ele não tá com uma anemia grave. Nós fizemos o exame, o hematócrito sai na hora, então a gente já sabe quanto deu o hematócrito. O hematócrito dele tá 24, que é a maior taxa que ele já teve de hematócrito foi hoje, ou seja, ele tá super bem. As plaquetas estão altas, os exames de sangue dele estão ótimos. Tipo, pelos exames de sangue, ele tá bem, ele tá melhorando. Mas clinicamente, ele tá piorando, porque clinicamente agora ele tá com fraqueza nas patas, coisa que ele não tava antes. Ele tá sangrando muito, cada vez ele sangra com mais frequência. Então é uma incógnita. Os veterinários estão pesquisando, porque eles nunca viram um caso assim. Eu, muito menos, vi um caso assim. Meu namorado, muito menos. Nunca vimos um caso assim, sabe? Porque o que acontece? Quando o Brunello estava super bem clinicamente, inclusive a gente descobriu que ele estava doente pelos exames de sangue da pré-castração, né? Clinicamente ele estava ótimo. No próprio vídeo a Dani fala que ele estava super bem. E aí, quando a gente foi fazer o primeiro exame de sangue, a gente viu que todas as taxas estavam baixíssimas, uma anemia severa. Eles chegaram a falar, inclusive, que se fosse qualquer outro cachorro, não estava nem vivo pelas taxas que ele estava. Porque ele aprendeu a conviver com a doença, são 3 anos com a doença. Então, o corpo dele aprendeu a conviver com essa doença. Então, ele estava com as taxas lá embaixo e, clinicamente, super bem. Correndo, pulando, brincando, com a mucosa rosa, tudo bem. O grande mistério é que agora ele tá com as taxas ótimas, ou seja, as plaquetas estão altas, não haveria nenhuma razão para ele sangrar, porque as plaquetas estão altas, a coagulação dele tá boa. Nós fizemos um exame específico de coagulação, gente, que a gente teve que ir num outro laboratório para fazer, específico de tempo de coagulação. Deu normal, como se ele tivesse super saudável, normal o exame. E clinicamente agora, não. Clinicamente ele tá sangrando, clinicamente ele tá sem força nas pernas de trás, clinicamente ele tá muito cansado. Só que as taxas dos exames estão ótimas. Não há mais o que ser feito. Um dos remédios para leishmaniose ele continua tomando. O outro remédio, que é o remédio bem mais caro, né, que é um remédio muito mais forte, ele tomou por 70 dias. E o tratamento, na verdade, são 60, a gente deu até o final do frasco. Então ele tá 1 semana sem tomar esse remédio. E a gente não sabe mais o que fazer, porque ele já fez o tratamento que deveria ter sido feito. Um dos remédios ele continua tomando. Tipo, as taxas estão ótimas. Só que clinicamente o cachorro tá piorando, sabe? Só que as taxas estão boas. Tá sendo um mistério pros veterinários, um mistério pra gente. A gente não sabe se ele vai melhorar, se ele vai piorar. A gente não tem a menor ideia. Por isso que muitas pessoas ficam perguntando para dar notícias do Brunello no meu Instagram. E eu não tenho dado também porque, cara, não tem o que dizer. A gente não sabe, sabe? A gente não sabe, a gente tem certeza que ele tem leishmaniose. Fizemos todos os exames. E é isso. Agora, o que a gente pode fazer agora, né? A gente já fez tudo que a medicina indica, né? A gente não sabe mais, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais vão ser os próximos passos. Nesse momento ele tomou analgésico, né, pra ver se ele consegue melhorar essas patas traseiras, né, se ele estiver sentindo dor, ele volte a andar normalmente.
E aí, gente, ele foi pra clínica sangrando pelo nariz, assim, jorrando sangue pelo nariz no carro, na clínica. Aí entramos no carro pra voltar pra casa, parou de sangrar. Simplesmente não tá mais sangrando. Eu fico tentando pegar qual o gatilho desse sangramento, sabe? O que tá fazendo ele sangrar? Eu já pensei que pode ser o calor, mas hoje tá frio, ó, tô de casaco, então não é calor. A Dani já tinha comentado que como ele tava com problemas de coagulação, que ele não poderia bater em lugar nenhum, fazia brincadeiras muito agressivas, ou bater o nariz, e não bateu o nariz nenhum hoje. Então por que ele tá sangrando assim? Se as plaquetas estão ok, os hematócritos estão ok? Não sabemos. É uma incógnita. De fato, é um enigma da medicina. Tinha até esse programa no Discovery Home and Health. É enigma da medicina. Realmente não sabemos, não tem muito o que fazer agora. A gente continua dando um dos remédios para leishmaniose. Damos corticoide, que ele também toma. Ele tá se alimentando super bem, continua bebendo água, faz xixi, faz cocô, tudo sem sangue. De vez em quando sangra pelo nariz. E agora, hoje, literalmente hoje, nessa quinta-feira, ele tá com esse problema das patas, que eu não sei se vai melhorar. Eu não sei se vai progredir, se vai regredir. Ninguém sabe, nem o veterinário sabe. O Brunello é um mistério. Ele aprendeu a conviver com a leishmaniose, o corpo dele se adaptou a essa doença. Ele, teoricamente, não reagiu aos medicamentos. Apesar das taxas estarem boas, o quadro clínico está piorando, então ele não está reagindo bem aos medicamentos. E é isso, gente. Eu não gravei vídeo para hoje, porque eu queria esperar ir no veterinário para gravar um vídeo sobre o Brunello. Eu não sabia nem que ele ia sangrar hoje, nem que ele ia parar de andar hoje. Tudo isso aconteceu agora. Mas eu vim aqui dar um update pra vocês. Me acompanhem lá no meu Instagram. Eu vou procurar postar mais notícias dele no Instagram, @linamedina, tá? E é isso, torçam pela gente. A gente tá fazendo tudo, a gente tá com os melhores médicos. Não precisa indicar, a gente tá com os melhores médicos, na melhor clínica. Ele tomou o melhor remédio que existe no mundo pra leishmaniose, continua tomando outros remédios. A gente tá com um tratamento super adequado, ele tá num ambiente agradável, sem estresse, com carinho, com conforto. A gente tá fazendo tudo possível pra ele ter a melhor vida do mundo e poder se curar. Mas é uma incógnita. Porque antes a gente sabia que as taxas tinham que subir, né? Os medicamentos, todo o cuidado era tipo, essas taxas têm que subir. Ele não pode estar anêmico, tem que estar com as plaquetas altas pra parar de sangrar. Essas taxas têm que subir. E agora que as taxas todas subiram? E ele continua com sangramento. E agora esse negócio das patas. Então, realmente é um mistério. Tá sendo bem complicado, tá sendo difícil emocionalmente, né? Porque a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer. Quando a gente sai de casa, ele fica na cozinha, né? E na área. Nós instalamos câmera na cozinha. E sempre que a gente sai de casa, a gente fica olhando pra ver se ele tá sangrando, se ele tá bem. Qualquer coisa a gente volta correndo, né? A gente também não pode nunca mais sair de casa. É isso, essas são as notícias. Espero ter matado um pouco a curiosidade de vocês sobre o estado do Brunello. É isso que eu tenho pra falar hoje. E quando tiver alguma outra novidade, eu faço um outro vídeo contando, né, o que aconteceu. E é isso. Amanhã, sexta-feira, tem podcast, né, Dogcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, aproveita, porque tá bem legal o programa de amanhã. E no sábado, às 11, o podcast fica disponível aqui no YouTube, também, pra quem não tem os outros aplicativos. E segunda, às 11, eu volto com mais vídeo, com mais dica pra vocês, tá? Um beijo bem grande. Amo vocês.